Gengis Khan. Lembra disso? Faz tempo, hein, meu povo? Nós estamos ficando velhinhos, né? Olha isso aí. Gengis Khan. Era bem dançante essa música, ó. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Terça-feira começou. E olha só, maravilhoso também, o padre sempre diz, né? É o nosso programa Bendita Hora, aqui ao vivo na Rede Vida e Televisão. Mas ele é maravilhoso por causa dos convidados, é isso aí. Ó, o padre, já vou apresentar cada um deles hoje no nosso programa, mas eu quero trazer você aqui para a gente colocar tudo no nosso Deus. Vamos lá? Vem junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Muito bem, olha só os nossos convidados do nosso programa hoje, que está maravilhoso. Ela está vindo pela primeira vez aqui no meu programa. Ela é psicóloga, terapeuta, integrativa em Jundiaí e também é fundadora da Casa das Rosas Terapias Integrativas, especialista em saúde emocional feminina. Eu tenho o prazer de trazer aqui a nossa querida psicóloga Laura Zambotto, é isso? Isso mesmo. Laura, muito obrigada pelo prazer, convite. seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Alegria tê-lo aqui. Muito bem. Laura já vai falar com a gente sobre assuntos importantes. Olha, ele já veio aqui no meu programa, já veio também no programa do Padre Juarez. Ele é médico veterinário, fisiatra, tá? Então, olha só, ele é especialista em fisioterapia e acupuntura também, pós-graduado em reabilitação animal. Doutor Adriano Carvalho. Doutor Adriano, obrigado. É uma honra tê-lo aqui novamente. Seja bem-vindo. Maravilha, viu? Show de bola. Bom, gente, ele é um dos melhores que a gente conhece, tá? Fisioterapeuta e educador físico. O rapaz, ele é de respeito, né? Ele é muito querido aqui por nós, a gente chama sempre ele porque a gente sabe o quanto ele é inteligente, capaz e profissional. Eu tenho a honra de trazê-lo aqui mais uma vez, nosso querido Rodolfo Beltrame. Rodolfo, para nós é uma alegria, viu? É toda minha. Show de bola. E o seu cabelo tá ficando legal, hein, cara? Aguarde ano que vem. O ano que vem, vai competir com o padre? Vou tentar, né? Vou tentar. Boa. Grande Rodolfo, Deus abençoe você. Você é um cara muito legal. Ela está vindo pela primeira vez aqui no meu programa. Ela é advogada, empresária, ajuda empresários da saúde e beleza com blindagem jurídica. É isso mesmo? Olha só. Eu tenho a honra de trazer aqui a doutora Fernanda Fernandes. Doutora Fernanda, seja bem-vinda, viu? Que bom que você está aqui com a gente, também trazendo informações importantes. Gente, nós temos uma enquete hoje, eu quero a sua participação. Olha só que dia é hoje que nós estamos comemorando. Nós estamos comemorando o Dia dos Solteiros, tá? Solteiros, solteiras. Você é solteiro? Você é solteira? Sonha em se casar? Sim ou não? Então você vai votar aí no finalzinho do programa, no nosso Instagram, oficial, @programa Bendita Hora. Você sonha assim em se casar? Olha, antigamente a maioria das pessoas que tem essa vocação queria se casar, né? Hoje muita gente fazendo assim, quero não. Vamos lá, mas quero ouvir a sua opinião aí, tá bom? Tá? Vamos ver aqui a primeira informação? Dá uma olhadinha aqui, minha gente, ó. Diferença entre dor boa, olha aí, entre aspas, e dor ruim durante o treino. Meu querido Rodolfo, realmente o pessoal fala muito, dá aquela dor, estou fazendo um treino, eu comecei a fazer um treino para isso, para o ombro, para a perna, e começou a me dar uma dor. Mas muita gente fala, é uma dor boa. Outros falam, para mim não é nada boa não. Mas fala um pouquinho, qual é a diferença dentro de um treino, isso tem que deixar bem claro, dentro de um treino,
Quando que é chamada de dor boa e a diferença de uma dor ruim? Vamos lá. Eu costumo usar sempre o OR. É uma tríade de OR. Dor, rubor e calor. Se você está sentindo que, além da dor, você tem um pouco de vermelhidão local, que é o rubor, e você tem calor local, que é a febre local, para o que você estiver fazendo, que essa é uma dor ruim. Isso pode ser sinal de uma lesão que já aconteceu ou que está prestes a acontecer. Então, essa é a dor ruim. Outra dor ruim que é fácil de identificar é quando você tem dores articulares. Se você está fazendo uma execução de empurrar ou de puxar e você está com um desconforto no músculo do peitoral ou nos grandes dorsais, é dor muscular. É o músculo que você está trabalhando. Essa seria a dor boa. A dor ruim é quando você está empurrando ou puxando e vem um incômodo nos cotovelos ou nos ombros. Isso é dor articular. Isso é um sinal que algo pode estar errado. Esse algo pode ser a intensidade, a carga com que você está trabalhando pode estar errada. Pode ser a amplitude do movimento que você está executando, pode estar errado. Pode ser que você esteja com a carga e com a amplitude correta, mas a velocidade de execução não está correta. E isso tudo pode acarretar em dores incômodas nas articulações. E dor articular nunca é dor boa, é sempre a dor ruim. O mais difícil de identificar é realmente a dor muscular, se é boa ou é ruim. Então lembra da tríade de OR. Se tem dor, se tem calor local e se tem vermelhidão, que é o rubor, para o que você estiver fazendo, que você pode estar gerando uma lesão e essa lesão pode ser uma lesão séria e você ter problemas e depois procurar um fisiatra, um fisioterapeuta, não de animais, mas para se recuperar de algo que você mesmo causou a você. Outro fator que identifica uma dor boa são as produções de toxinas. Quem aqui nunca praticou algum tipo de exercício, principalmente exercícios resistidos, e no dia seguinte você vai andar, parece que tem aquela cola na musculatura. Isso é acúmulo de toxinas, isso é bom, isso é bem-vindo. Pode ser até microlesão de alguns tecidos, principalmente o tecido muscular. Isso causa essa sensação de desconforto. E aí você fala assim, isso é ruim. Não, isso é o processo que você fez de agressão controlada para que você faça a regeneração desse tecido e você se beneficie dos processos fisiológicos que vão fazer com que você tenha mais força, mais músculo, mais tônus, mais função, mais tudo. Então me parece assim, realmente assim, oficialmente falando, que qualquer exercício físico que nós formos fazer em qualquer idade, nós precisamos ter sempre um profissional de treino para saber nos posicionar em cada exercício, porque senão você pode até ocasionar lesões. Exato. Na tentativa de, às vezes você está assistindo pela TV e você quer fazer sozinho em casa, como esse cara aqui, chama Padre Marcos. E às vezes você vai querer fazer, por mais que você queira imitar, sempre falta aquele, fala, não, mais para baixo, você vai lesionar o teu joelho, você vai lesionar as tuas costas. E isso também significa para você até entender que a dor muscular é uma coisa, outra dor articular. Mas posso fazer uma colocação, Padre? Quando você está sozinho e você está tentando fazer algo, é sempre melhor do que você não fazer nada. Por quê? Mesmo que você opte por fazer uma caminhada e você faça uma caminhada além do que você podia fazer, você vai ter o acúmulo de toxinas e toxinas não necessariamente significa algo ruim. Por exemplo, o que todo mundo conhece, que é o ácido lático, que todo mundo fala assim, deu cãibra porque eu estou com ácido lático. É um das centenas de fatores que podem dar cãibra. E o ácido lático, tudo no nosso corpo é reaproveitado. O principal e mais potente combustível para uma musculatura chamada miocárdio é o ácido lático. Por isso que a importância do exercício, seja ele qual for, produzindo toxinas, ele vai ajudar a melhorar e proteger o seu coração. Por isso que o exercício em si, ele não é só para estética, ele é saúde, ele é longevidade. Fazendo a produção de toxinas, você está abastecendo o seu coração com o melhor combustível que ele pode ter. Então, tente fazer as coisas, é melhor do que ficar parado, mas se você puder ter uma orientação, melhor ainda. Show de bola. Vamos ver outra informação aqui. A Marcinha é maravilhosa. Dá uma olhada aqui. Aumento do período de licença paternidade. O que isso pode mudar? Minha querida doutora Fernanda, esse auxílio... Primeiro, acho que seria legal a pessoa entender um pouco, resumidamente, o que é esse auxílio paternidade. Muita gente, às vezes, pode ser que já ouvi falar, mas o que é isso e o que isso pode mudar?
Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Prazer estar aqui com vocês. Bem, o auxílio paternidade, essa licença, né, que todo mundo fala, está sendo muito falado nos últimos tempos porque quer ter aumento, né? Tem um projeto de lei, o 3935 de 2008, que tende a aumentar essa licença paternidade. Mas o que é isso na realidade? É um momento quando o genitor, né, tanto o pai biológico quanto esse pai adotivo tem a possibilidade de acompanhar, né, de perto o nascituro, ficar em casa sendo remunerado. É uma licença. Ele recebe, mas pode ficar em casa. Porque normalmente nunca era assim, né, doutora? Não era assim. O homem, ele era papai pela primeira vez, a esposa ficava em casa e ele tinha que trabalhar e não tinha que trabalhar direito de nada. A lei teve um atento sobre isso, mudou durante um tempo. Ele já tem essa oportunidade, graças a Deus, mas ainda tem um projeto para que aumente, né? Porque entende-se que 5 dias é muito pouco. Normalmente, para o homem, são 5 dias. 5 dias. Só que para quem é CLT, para quem tem a empresa cidadã, esse aumento já é um pouco notório. A gente já tem de 5 a 15 dias, totalizando 20 dias. Esse aumento, essa PL, o que quer? Fazer ficar 20 dias, de fato, mas tem ainda estudos e possibilidade de que isso seja aprovado com 30 a 60 dias. Ainda não foi aprovado, mas tem a possibilidade de... E ele é remunerado nesse tempo? É remunerado, não pode ser descontado de forma alguma. Perfeito. Interessante isso, né? Isso. Então é bem legal, porque olha lá, a gente está vendo a foto de um papai, ele está ali em casa, né? Com o seu filhinho no colo. Isso é importante, porque realmente, hoje acho que é um direito bonito, tanto para as mulheres, que a mãe ainda mais, né? Porque a mãe realmente requer maiores cuidados, etc. Está amamentando o filhinho, toda aquela coisa toda. Mas o pai também, né? A presença paterna. Mas é isso que é o mais importante, que a lei passou a se atentar. É uma questão de mudança e melhoria familiar, né? Porque ele pode ajudar, pode se adaptar a mamãe, ao menor. Que tá, às vezes, um pouco com ainda meia... Que é uma adaptação, né, padre? Para ambos. Sim. E, assim, a ausência, né, do genitor, além de trazer transtorno para ele, que ele quer também participar, para a mãe também, né, que precisa muito dessa ajuda. Demorou, você não acha? Demorou. E tomara que consiga ainda ampliar um pouquinho mais, né, doutora? Hoje nós temos de 5, né, dias e podendo ser 20, se for... Eu acho que é melhor se for da empresa, né? Se tiver as empresas ficam cidadã, assim, não, né? Para o empresário isso não é bom, né? Não é bom, então. Mas é uma um direito agora adquirido e isso é uma bênção, né? Para quem bacana, vai hein, ser gente? papai logo. Ó, tá vendo? Os papais aí já podem começar a pensar em ficar um pouquinho mais em casa, cuidando junto com a mamãe ali e bebê. Eu, como empresário, ia perguntar para a mãe se ela quer o pai em casa mais tempo. Mas ela vai querer. Ela ia liberar, sim. Eu acho que principalmente nessa época quer. Nessa época. Quer, sim. A mulher está muito sensível ainda, né? Vamos lá, aqui, ó, vamos ver outra informação. Fisioterapia para pets idosos, hein? Qualidade de vida na terceira idade animal. Olha aí, ó, doutor, os animaizinhos têm uma vida mais curta, né? Do que o ser humano normalmente, assim, né? Mas, assim, quando perceber... É fácil perceber quando o animalzinho já está chegando na terceira idade? Sim, é muito fácil perceber, né? Porque já muda o estilo de vida dele, né? Com tudo que ele fazia antes, ele já não faz mais. Entendi. Então, a gente começa a observar, ele já começa a sentir dor, ele já vai ter uma rigidez, uma atrofia muscular, né? Então, assim, não só pela idade, né? Mas o sedentarismo também leva o animal... Normalmente ele já engorda um pouco mais também? Engorda também. Às vezes no dia a dia ele está mais paradinho, ele vai engordando. Sim, ele perde a massa, né? Muscular e aí ele começa a ter mais gordura. Principalmente por ser sedentário. Então, é muito importante a fisioterapia nesse momento, né? Entrar com a fisioterapia. E, inclusive, a gente estava até falando de dor, né? Os animais, eles sentem muita dor, principalmente na região da coluna. Né, nas articulações. Tanto os cachorrinhos quanto os gatinhos. Tanto faz. Qualquer espécie, né? Qualquer espécie, eles sentem essa dor. E aí a gente tem que observar, né? O que ele fazia antes que ele não está fazendo agora? Eu andava antes meia hora com ele, agora 15 minutos ele não está aguentando. Então já tem um alerta aí, um sinal. Entendi. Que a gente tem que ficar de olho, né? E assim, a gente estava falando de dor agora, fez uma fisioterapia, né?
a tendência dele é melhorar. Ele sentiu dor? Então, essa dor ela tem que durar no máximo 48 horas. Se passar de 48 horas, já não é uma dor boa, já é uma dor ruim. Entendi. Então, a gente tem que observar isso também. E a fisioterapia, a gente utiliza diversos métodos, né, para poder reabilitar. Então, é bem própria para os bichinhos. É bem própria. É assim, foi tudo baseado em humanos, né? É assim, lembra um pouco aquilo que é o próprio do ser humano, quando ele também já está debilitado. Usa mais ou menos as mesmas técnicas, só que para o animalzinho. Só que para o animal, adaptado para ele, né? Então, você tem uma frequência diferente, você tem uma periodicidade diferente também, né? Então, assim, o que a gente não vai exigir que o humano, a mesma coisa do animal. Né? Vai exigir Dá para a gente, assim, meio que aos olhos humanos, verificar a diferença do envelhecimento de um gato para um cachorrinho, por exemplo? Isso, da idade? Então, aí você tem que observar, porque assim, é muito diferente. Dentro do cachorro, por exemplo... Tem diferença da idade? Tem diferença pelo porte. Então, assim, um porte maior, vamos supor, um pastor alemão, um golden... Ele já chegou nos 7, 8 anos, ele já está entrando na idade de idoso. Se você tem um animalzinho menor, um Yorkshire, um Spitz, aí vamos pôr aí uns 10 anos, ele já começa a entrar na idade. Então tem que observar mais ou menos assim. Entendi. Você tem a mudança também dos pelinhos, né? Você já vê que tem um pelinho branquinho. E no gatinho qual que é? Depende. O gato já não tem essa coisa de tamanho, já não sei se... não tem. Então, assim, a média de vida de um gato hoje é 18 anos, né? 18 anos? 18, média de vida ele hoje... Ele vive mais do que o cachorrinho. Ele vive mais que o cachorro. Então, assim, passou dos 10 anos também, vamos considerar como se fosse um animal de pequeno porte, né? Agora, os caramelos aí, os caramelos vivem... Os caramelinhos. Ele... Fala caramelinho. Depende também, mas normalmente tem uma vida um pouquinho mais longa. Até pela mistura que ele tem, né? Ele não tem a raça pura, né? Então, nessa mistura também acaba deixando... ele com uma imunidade muito mais Eu tive uma cachorrinha, alta, né? Doutor, de verdade mesmo, uma cachorra, e a gente acompanha dela desde pequenininha. Ela nunca teve filhotinho. E tinha um cachorro que pegava ela de vez em quando para namorar. Mas aí, com 13 anos, ela começou a ficar. E começou a ter filhotinho. Deu uma cria, depois com 14 anos para 15, ela teve de novo. E ela saiu guerreira. Morreu com 16 anos, praticamente. E uma coisa um pouco rara, né? E era de alguma raça? Não, ela era... A gente chamava antigamente de vira-latinha, mas agora é... SRD. É caramelinho agora, né? Ela era bem assim, mas ela era danadinha, viu? Depois de velhinha, ela começou a ter cria. Que coisa, né? É importante, né? Umas coisas assim, meio... Deu para entender. Acho que ela foi tipo um mistério de Sara na Bíblia. Depois de idosa, teve seus filhotinhos. Mas é importante mesmo a fisioterapia, a própria acupuntura também ajuda, né? A tirar e tem resultado. Isso pode dar uma longevidadezinha maior para o animalzinho. Você vê que quanto mais novo o animal, você tem um resultado mais rápido, né? Então, você tem, por exemplo, se tem um animal mais velho, você já sabe que vai demorar um pouco a reabilitação dele, mas ajuda muito, principalmente na parte muscular. Por isso que é bom já logo no começo já treinando o bichinho. Isso, já procurar um profissional e já passar os exercícios. Já vai para academia, tem que ir já para quando ficar velhinho, tá em pé. Exatamente. Muito bem. Olha aqui, ó, gente, vamos ver outra informação. A saúde mental dos adolescentes e o papel dos pais na prevenção. Gente, eu acho que o jovem, a gente tem que estudar muito a vida desde criança, né, Laura? Entender o que é o momento que a criança ainda é criança, o que está acontecendo na cabecinha dela. Ela ainda desconhece o mundo inteiro, os pais estão ali. Mas depois que começa a passar aquela fase da criança para o adolescente, antes de ser jovem, é uma fase ainda que eles estão ainda em grandes descobertas, né? Isso mesmo. Está mudando o corpo, está mudando até a parte da dopamina deles. Então, assim... E hoje, vivendo nessa loucura, os adolescentes, o papel dos pais nessa hora, porque o pai não nasceu sabendo, né? Como cuidar da criança, como cuidar de um adolescente e um jovem. Fala um pouquinho, você como psicóloga, acho que alguns parâmetros importantes, principalmente nos tempos de hoje, que é diferente do que foi dos tempos de 30 anos atrás, os adolescentes daquela época. Hoje é tudo essa loucura, essa cobrança, o celular na mão. Como lidar com isso para um adolescente? Sim,
A adolescência de hoje, ela é uma adolescência totalmente diferente do que qualquer uma que nós já tivemos na história. Né? Hoje, o acesso que eles têm às informações, a velocidade em que as coisas são processadas, acabam assim, sobrecarregando essa faixa. Né? Eu brinco muito, né, quando eu atendo mães que vêm falar sobre o filho adolescente, eu falo, essa fase da adolescência ela é um limbo na vida da pessoa, porque ela não é mais criança e ela ainda não é adulto. Então, assim, o que ela é? E a gente percebe a dificuldade das pessoas lidarem, porque primeiro que já muda o termo, né? Nem chama de adolescência, chama de aborrecência. Então, a gente já demonstra aí a dificuldade em lidar com esse período. A adolescência ela é um marco na nossa vida porque é um momento em que a gente começa a entender que além daqueles valores e instruções que a gente traz de casa, que a gente traz da escola, que a gente traz da igreja, existe toda uma vida a ser experienciada ainda. E não necessariamente aquela verdade dos nossos pais vão ser as nossas verdades. Sim. Então, o primeiro papel do pai e da mãe é ter um canal aberto de comunicação com esse adolescente, tá? Porque isso é imprescindível. Quando você fala um papel aberto de comunicação, Canal. você está um canal, você está falando em que sentido assim? O pai tem que ter um meio de conversar mais com seu filho, estar mais presente, tanto o pai quanto a mãe, nessas etapas todas. Todas. Tem que ter um canal para ficar sempre falando, olha, tipo assim, vamos lá, acho que está na hora de você entender isso, o pai já viveu um pouquinho isso, a mãe também. Assim, seria um papo... É um papo direto, né? Não adianta querer esconder informação hoje em dia. É só acessar, né? Então, assim, conversar com os filhos, né? Acolher esses filhos. Porque na adolescência, qual que é a tendência? Se isolar, né? Sim. E hoje a gente não sabe de fato o que está acontecendo mais com esse adolescente. Porque não é só na escola, é no celular. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade até de assistir aquele documentário, aquele, né, seriado na Netflix, Adolescência. Se não assiste, eu já ouvi falar assistam, muito sobre esse seriado. né? Assim, para entender um pouco o que eles estão passando Perfeito. hoje. Ali dá uma amostra interessante. Dá uma amostra, né? E existe uma pressão muito grande que é exercida, né? Tanto pela escola quanto pelos pais, porque eles vão dar resultado. Né? É uma fase que você tem que escolher aquilo que você quer para uma vida inteira. É uma fase em que existem mudanças hormonais muito grandes. Né? O cérebro, quando ele começa a receber esses novos hormônios ou esses hormônios aumentados, ele precisa entender o que está acontecendo. Né? Então, tem todo um tempo de adaptação, inclusive fisiológica, dessa fase. Por isso que, sim, todo mundo, às vezes os pais falam, mas ele está explodindo, está sem paciência, está isso... Vamos olhar que também tem um fator neurológico que está por trás, né? E existem os fatores comportamentais. Como é que está essa família? Eu acredito assim, que sempre foi assim, isso não vai mudar, eu acho que para qualquer época. Mesmo essa do imediatismo que nós estamos tendo. O pai, antes de quando o casal tem a enquete, né? Você pretende se casar, você também tem que analisar se você percebe vocação em você. Porque é você saber que você provavelmente vai ter seus filhos. E vai ser um desafio muito grande você acompanhar cada fase. Você vai ter que se autoconhecer também para você entender, olha, quando eu era criança, tentar fazer uma busca. O que aconteceu comigo? Eu também tive um momento que eu amava meus pais, daqui a pouco era um sentimento esquisito. Tinha hora que eu tinha raiva do meu pai, eu queria ficar longe dele, que mudou aquela coisa que eu queria ficar agarrado com ele. Então, ser pai é procurar entender que tem essas fases que nós está falando de hormônios que estão mudando, principalmente na menina, no rapaz também. Então, eles vão acabar buscando um esconderijo, porque eles estão conhecendo o corpo dele, estão sentindo coisas que eles não sentiam. E você tem que lembrar de você, não é? O que você... Aí entra a arte de você ter uma psicologia para você poder se aproximar do teu filho, sabendo que o mundo aí fora, ele é terrível. Se você não se aproximar, não ter esse canal que você está falando, alguém vai se aproximar, ou por uma tela, porque ele está querendo alguma coisa que sacie a solidão e esse momento dele. E o pai e a mãe, que já é mais vivido e faz uma reformulação na vida, é nessa hora que ele precisa ter um pouquinho da experiência do pai e da mãe, né? Isso. Com jeito, sem impor nada, sem falar, filho, vem cá, vamos assistir junto. Que legal, mesmo que seja uma coisa estranha para o pai assistir. O que você está achando disso? É normal, você está sentindo isso aí? É normal, mas só que toma cuidado. Sabe, aquela coisinha assim, né? Isso. Esse é o canal que o pai e a mãe tem que ter, né? Exatamente. Até porque o adolescente, ele busca muito forte esse pertencimento. Por isso que os grupos são tão importantes para eles. Sim. Né? Eles deixam um pouco o grupo da casa para conhecer outros grupos da vida.
Para Tem aquela fase que nós experiências. também tivemos assim de querer ficar meio rebeldes com os pais. Então, o meu colega também fala, pô, você tá com esse papo de pai ainda, mãe? E a gente, para se integrar o grupo, você começa a entrar nessa mesma espinha de pensamento. É careta ficar ouvindo o que o pai e a mãe falou. Para eu ganhar o grupo, a gente começa a viver isso. Então, os pais precisam ter esse canal para saber entrar nisso também. Pô, é legal você ter um grupo de rapazes, o seu. Eu acho que você tem que ficar. Mas, filho, é o seguinte, ó, lá você vai encontrar isso, eles vão ridicularizar o pai e a mãe. Tá? Eu acho que até tem umas coisas que é chata mesmo no pai e a mãe. Mas, lembra, se você ainda está num processo, fica aqui, o pai está aqui, o pai está te ajudando. Eu super te entendo. Se você caiu, apesar de eu ter falado para você que isso era perigoso, caiu, vem aqui, o pai compreende você. Nunca, né? Não Aquela só coisa assim. autoritarismo, né? Aí o filho confia no pai, né? Isso, confia. Aí se torna um grupo de se inserir. Isso. Não é fácil, viu, gente? A gente está aqui com a doutora aqui porque é uma aventura de grandes desafios. Vamos aqui a outra informação, meu povo. Olha aqui, ó. Alongamento e mobilidade. Por que são tão importantes quanto o exercício? Eu chegava na academia e não queria nem saber, eu já chegava fazendo exercício, que nem doido, né? Como a gente é sem noção. E fazer esses alongamentos é espetacular de importante, né, cara? Sim, tudo tem sua função. Tem pessoas que fazem uma coisa em detrimento à outra. O legal é você começar fazendo um pouco de tudo. A diferença entre alongamento e mobilidade está na atitude. Eu vou dar um exemplo que todos nós aqui podemos fazer, se vocês quiserem. O que todo mundo faz na academia é puxar o ombro aqui para dar uma alongada na articulação glenumeral, que é o ombro. Puxar o ombro. Tem gente que não consegue, tem gente que para aqui. Isso daqui é alongamento. Por quê? Porque é uma atitude estática. Eu estou aqui tentando fazer o estiramento das fibras musculares, das fáscias, Tem que segurar um pouquinho aqui. dos ligamentos. Isso é uma atitude estática. Já a mobilidade é aquilo que é comum se ver, principalmente em nadadores. Antes da competição, eles fazem isso aqui. E começam a fazer isso. Isso é mobilidade. Isso é uma atitude ativa, é uma atitude neuromuscular. Faz com que você tenha um conjunto de ações e a visão disso é você priorizar o quê? A mobilidade articular e não muscular. Tá. Tem pessoas que têm bom alongamento, mas não têm uma grande mobilidade. Por quê? Porque a mobilidade depende de inúmeros fatores. O alongamento é só tecidos moles, músculos e ligamentos e a fáscia. Então, o ideal é você fazer um pouco dos dois. E por incrível que pareça, uma das melhores formas e mais seguras de você alongar e ganhar mobilidade é praticar musculação. Por quê? Porque quando você faz a contração muscular de um músculo, o músculo antagonista, que é o opositor, ele tem que ser alongado. Então, isso é a sensação neuromuscular. Para que você tenha uma boa contração de bíceps, por exemplo, o tríceps tem que ser alongado. Para que você tenha uma boa contração de tríceps, que é o que se estende o cotovelo, o bíceps tem que estar alongado. E quando você faz isso com sobrecarga, você faz com que esse músculo, esses tendões e ligamentos sejam forçados a chegar no seu limite de mobilidade. Então, quando você pratica musculação, você também está alongando e você também está fazendo um trabalho de mobilidade, só que de uma forma indireta. Por isso que hoje, trabalhar com sobrecarga, mesmo dentro de uma academia e para idosos, é uma atividade segura, porque você controla a sobrecarga que você quer, a amplitude que você quer, a articulação que você vai trabalhar e se tiver alguém do seu lado, melhor ainda, você tem a orientação. O importante, como eu disse, é não ficar parado, porque senão a tendência natural do ser humano é ficar encurtado e cada vez mais sem mobilidade. Tem gente, um exemplo, quem daqui em casa não tem uma menina que abotoava o sutiã aqui atrás e que no futuro, quando mais velha, começa a abotoar o sutiã aqui na frente? Quantos de nós, para vestir uma camiseta, um paletó, não fazíamos isso daqui, vestia e saía correndo, não importa para onde. Hoje a gente põe o paletó aqui embaixo, puxa aqui para o outro lado, põe o paletó ali embaixo e pede para alguém auxiliar a trazer. Então isso é perda de mobilidade e perda de alongamento. Interessante isso. Hein? Eles andam em paralelo. Não tem como você fazer uma coisa isolada da outra. São atividades diferentes que você pode fazer de forma diferente, mas as duas andam em paralelo. Então o importante é você fazer um pouco de tudo. Trabalhe sempre o bom senso. Bom senso. Que legal, tá vendo? A única coisa da academia só que eu reclamo é porque tem muita gente, cara. Eu queria uma academia só pra mim e com o instrutor o tempo todo do meu lado. E não cobrasse nada. Brincadeira. Como os casais estão adaptando regimes de bens às novas realidades financeiras? Minha querida doutora Fernanda, como que os casais estão
adaptando regimes de bens às novas realidades financeiras? Com blindagem jurídica e estratégica. O que é isso? O que é isso? O tema bem propício, né, para o dia dos solteiros. Pessoal que está pensando em casar, começar a se esclarecer sobre o regime de bens adotado no país. Nós temos 4, né, no Brasil. 2 deles são os mais adotados. Primeiro, o regime da comunhão parcial de bens, onde se divide por meia ação, 50% para cada cônjuge, em caso de divórcio, que é muito comum. Tá. Só que, como que esses casais estão se adaptando à nova realidade? Os casais modernos têm uma tendência hoje, né, em função da informação, da IA, da internet, a procurar procurar autoconhecimento, procurar mais informações, procurar entender um pouco daquilo que eles vão fazer, né? Esses jovens, né, eles estão mais espertos, vamos dizer assim. Então, eles... Mais antenados. Começam mais pesquisas, né, sobre os assuntos, sobre as decisões que vão tomar. E interessantemente, tem se acontecido no Brasil a tendência para o regime de separação total de bens. Esse regime, hoje, está sendo o mais adotado por empresários, empreendedores, funcionários liberais. E como é que eles seriam? Por qual motivo? Porque blinda o patrimônio. Como assim? Doutora, não entendi. Como blindar esse patrimônio? Como blindar o patrimônio? Eles procuram profissionais, advogados, né, para poder fazer uma coisa chamada pacto antinupcial, que nada mais é do que um contrato com cláusulas específicas daquilo que pode ser feito ou não no direito. E o próprio regime, ele blinda um pouco, né? Então, a opção por ele já é bem legal, porque na separação total de bens, os cônjuges não têm, né, comunicação de bens. Eles não, em caso de divórcio, os bens não são divididos, a não ser que, toda regra tem uma exceção, se esse bem foi construído em comum acordo, em conjunto e com finanças de ambos. Ou se tiver uma sociedade, porque aí divide-se pelas cotas que cada um tem, normal, como se fosse um quadro societário, ou no caso do divórcio específico para esse relacionamento, né, do regime, eles fazem a divisão só daquilo realmente que adquiriram em conjunto, sabe? Entendi. Mas não tem ameação como necessidade. Entendi. Então, mas você acredita que isso daí é um pouco mais, porque já casam pensando que vai se separar já? Um pouco, padre. É um pouco isso. Essa modernidade, né, essa questão da informação, os casamentos hoje, eu faço muitos direitos de família no escritório. Sou especialista, inclusive, nisso. 85% dos divórcios hoje, as pessoas já, quando sentam, né, para procurar um advogado, falam assim, doutora, eu já pensei nisso lá atrás, eu casei imaginando na possibilidade. Antigamente, a nossa geração, né, a gente casava para ser feliz, ficar bem, não imaginar... Ficar junto com os filhos e uma vida, etc. Essa geração, ela tem um diferencial, sabe? Nada para eles é eterno, nada para eles é... Né? Também é tudo sempre mudando. Então, estão sempre pensando na possibilidade de um possível. Pois é, né? Que seja o bem para a sociedade, né? Se assim a sociedade está caminhando, para que evitem as brigas aí também, né? Maravilha, vamos ver que acabou? Mais um? Aqui, ó, mais uma informação. Obesidade em cães e gatos. O papel da fisioterapia na perda de peso segura. Eu tinha um cachorro que era ciborgue, o nome dele, ciborgue. Ela era gordo, eu chamo ele porco. Mas como é que a gente faz aí quando o cachorrinho, o gatinho tá... Que tipo de fisioterapia precisa fazer para perda de peso? Então, esse é um grande desafio nosso, né? Porque, assim, primeiro a gente tem que colocar na mente do tutor que o cachorro dele está obeso. Isso ele não enxerga. Então, ele não acredita. Não acredita, ele está fofinho, ele sempre foi assim. Ele sempre foi assim, a raça dele. É da raça dele, mas não é. Então, assim, cada raça a gente tem ali o score corporal, né, que a gente quer chegar, né? Então, assim, na fisioterapia, a gente utiliza muito a esteira, a gente utiliza muito exercícios passados em casa para eles fazerem, né, na rotina. Lógico que junto com uma dieta.
né? Então, assim, é um grande desafio, porque ele tem que procurar um nutrólogo, fazer uma dieta específica para aquela raça, ou específica para a rotina dele, né? E tirar do sedentarismo, né? Isso que é importante. Por quê? Porque a obesidade, ela vai influenciar um sobrepeso nas articulações. Perfeito. Então, a gente vai ter aí um problema muito... Mas, doutor, dependendo da raça de cachorro, a gente sabe que tem muita gente que tem um cachorrinho pequenininho, a pessoa está comendo o alimento dela, a minha comida. O cachorro já comeu dele, ele está ali, fica... Au, au, au. Aí o dono vai lá E dá um pouquinho. Au, 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 au. Dá. A massa de pizza. É onde o cachorrinho já teve a sustentação dele, mas é o instinto dele. Ele está vendo alguém comer, ele quer comer. Se você der, ele vai comer. Quando ele vai ver, ele está gordo. Passou do peso. Também tem isso também, né? Tem isso. Aí tem que fazer uma dieta muito mais rigorosa, né? Somente água e ração, né? E o que o pessoal às vezes erra, né, em questão é tirar a quantidade de ração. Eu vou tirar a quantidade de ração e aí eu vou emagrecer. Ele não é assim. Ele tem uma quantidade de caloria necessária diária, né? Então ele vai ter que mudar o tipo de ração, né? Então isso é muito importante. Com mais fibra, menos carboidrato, né? Para ele poder e associar aos exercícios que a gente fisioterapeuta passa, né? Mas nem sempre o tutor segue a risca, né? Antigamente o pessoal também morava em quintais, né? Tinham quintais nas suas casas, os cachorrinhos ficavam correndo para lá e para cá. Hoje estão Agora está mais confinado dentro de um apartamento, no máximo desce lá no condomínio, dá uma voltinha com ele, faz um xixi, um cocôzinho, volta, põe lá dentro naquele lugarzinho fechado. O bichinho vai ficando gordo, né, meu? Eu sempre oriento, assim, a passeio diário de 20 minutos, tá? Só que a pessoa tem que entender que são 20 minutos caminhando, né? Que a gente tem a diferença é que, tipo, sai 20 minutos, 20 minutos, dá aquelas paradinhas para cheirar, para fazer as necessidades, para conversar com o tutor do amiguinho. E aí, quando vê, já deu os 20 minutos, eu vou embora. Não, os 20 minutos caminhando para poder se perder peso. A caminhada é essencial e é o que a gente passa, é o que é o mais fácil. E né? também saber dar a comida. É por isso que precisa procurar um médico aí, um veterinário, para poder dar umas instruções boas, né? E fazer uma dieta de acordo com a necessidade de cada um, né? Tá certo. Legal, hein? Vamos aqui, ó, mais outra informação, minha gente, ó. Legal, doutor. Controle da raiva e da impulsividade no dia a dia. Ô, doutora, explica isso, como é que a gente consegue chegar a ter um controle da raiva, né? Porque, assim, é uma coisa muito de cada pessoa também, a gente sabe, mas cada um você tem que saber lidar com cada psicologia humana. Eu não sou igual a você não é igual a mim. Eu acho que traçar uma meta igual, não sei se vai dar certo, mas existem alguns atalhos que, para qualquer sanguíneo, outro mais calmo, como trabalhar, como controlar a raiva e essa coisa impulsiva do dia a dia? A gente tem que lembrar que, primeiro, a raiva ela é uma emoção necessária para o ser humano, né? Inclusive, a gente se adaptou muito, a gente evoluiu por conta dela. A raiva nos ajuda a estabelecer limites nas relações. Interessante isso. Desde que bem controlada. Desde que bem controlada. Porque senão, ao invés de eu estabelecer esses limites, eu só vou afastar as pessoas. Entendi. Né? Ou entrar num movimento oposto de trazer essa raiva, engolir essa raiva, implodir, né? Né? Ter alguns sintomas, inclusive físicos. Então, assim, o que geralmente eu trago muito? Primeiro, respira. Né? A gente já tem o costume de não respirar bem. O respirar é importante, né? É importantíssimo. Faz a respiração, nem que seja 4x4, que você inspira em 4, segura em 4, solta em 4, né? Que você vai fazendo esse treino, né? Seja antes de dormir, seja tomando banho, seja antes de uma reunião importante, se centra. Você está numa conversa, né? E você percebeu... Ficou encalorada. Começou a pegar. Peraí, deixa ali tomar uma água. Respira, volta para o seu centro. Tá. Inclusive, eu até falei isso ontem para uma cliente. Né? Começou a perceber que você já está saindo, sai. Né? Dá uma volta, muda o foco, pega um café, alguma coisa e retorna ao local. Sim. Né? Mas o que a gente tem que entender também? Se a pessoa ela é explosiva, a gente tem que entender que dor que está por trás dessa raiva. Sempre tem alguma dor muito guardadinha lá, que é mascarada pela raiva. Entendi. Tá? Uma vez me deram um conselho, eu fiquei meio preocupado. Foi uma época que começou a vender muito aquele boneco de borracha Bob. É Bob, né? Verdade. E falaram assim, você está com raiva, para você não arrebentar o teu irmão, porque aí entra no pecado, entra
O cara vai te processar, você vai perder emprego. Mandaram você colocar um boneco, aquele boneco que você bate assim, e você chegava ali e você ia começar a espancar aquilo lá. Ou então aqueles sacos de areia. Descarrega na hora que você tá nervoso. E aí entra um pouco aquela coisa do esporte, né? Pum, 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 pá! Aí ele pediu para colocar o nome da pessoa. Fala, pelo amor de Deus. Põe a foto da pessoa, pelo amor de Deus, vou estourar o saco lá. Vou arrebentar aquele bob todinho. Mas pelo menos você não arrebentou a pessoa. Como eu passei por isso, meu Deus do céu. Eu não sei se isso faz parte, tá? Mas... Faz parte. Assim, é necessário uma forma de liberar essa raiva. Né? Então, para algumas pessoas, a arte marcial é uma excelente forma. Né? Vai lá, soca, bate, né? E libera isso, mas libera, é importante soltar. Ali, acabou e chega. Sim. Olha, gente, acabou o nosso programa. Vamos ver a enquete, vamos ver se o povo quer casar ou não. Quero só saber isso aí, meu. Vamos ver aqui, ó. 26,7% diz que sim, quer. Agora, olha isso aí, ó. 73,3% não quer casar, não, quer ficar solteiro. Pronto. Mas solteiro, não solteirona, não solteirão, hein? Tem uma diferença aí que um dia a gente vai contar. Gente, olha, eu agradeço muito aqui. Rodolfo, você é fantástico, hein, cara? Obrigado, Padre Marcos. Tá? Você é espetacular. Volta aqui no nosso programa. Doutor, eu gostaria muito que a senhora voltasse aqui. Claro. A senhora é muito Será um inteligente. prazer. Sua contribuição foi muito válida. Os contatos deles estão passando tudo aí, viu, minha gente? Olha aí, ó. Laura, nossa querida psicóloga, vai voltar aqui? Com o maior prazer. Vamos falar mais sobre essa vida humana, como é que a gente faz para trabalhar com ela. Vamos lá. Doutor Adriano, você é maravilhoso, hein? Obrigado, tá, querido? Que Deus abençoe. Vamos falar de outras terapias aí. Vamos falar de outras terapias. Gente, hoje, logo mais, lá na paróquia Nossa Senhora da Lapa, o padre tem aquela missa que é a Noite Carismática, hein? 19 horas, espero você lá. E Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Até mais.